Opa, 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 paz galera, como vocês estão? Tão bem? Quem gostaria de começar para orar? Começar para nós iniciar esse culto aqui, essa reunião juntos. Alguém gostaria de orar? Tá bom, vai ser eu mesmo então. Vamos lá, querido Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, sobre este dia, sobre esta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor estar aqui com nós. E, Pai, em nome de Jesus, venha nos abençoando, Senhor, sobre esta célula, que estaremos todos juntos aqui, Pai. E que, Senhor, para que o Senhor esteja conosco essa hora, Senhor. E, Pai, para que essa célula seja um grande sucesso para o Senhor e para que nenhum mal venha, Senhor, nos interromper. E para que possamos estar sempre atentos ao que irá acontecer e o que irá de vir de você, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, galera. Amém. Amém, amém. Então, galera, vamos começar essa mais uma reunião aqui, todos juntos. Passa o slide aí, tio. Tá escuro. Calma aí que ele tá colocando. Aí. Gente, o que vocês acham que esse senhor está fazendo? Podem falar. O que vocês acham que ele tá fazendo aqui? Uma boa resposta. Tá levitando uma caneca. Realmente. Vocês sabem o nome desse poder, disso que ele está fazendo? Sem ser a palavra levitando? Alguém sabe? Flutuar? Pode ser uma resposta sim, flutuar também. Mas Telecinética? isso, calma aí. Telecinésia. Isso mesmo, gente. É isso mesmo. Todas as respostas estão certas. Levitando, no ar e telecinésia. Todas elas dão na mesma. Mas agora, vocês podem ver que ele tá com o olho fechado. E ele, pelo jeito, ele está acreditando em algo. O que vocês acham que a palavra acreditar pode ser? Tipo, um exemplo, fé. Todos sabem o que é fé, né? Sim. Sim, então, nessa É. parte, eu gostaria, né? Se alguém estiver com sua Bíblia, abrir em Mateus 17:20. Tô- Que aí a gente vai ler todos juntos. Vou ler aqui, tá? Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Aqui tá falando, né, da fé que temos que ter em Deus, porque na realidade nós não podemos fazer nada disso sem falar no nome de Jesus, porque quem faz isso tudo é Ele. Então, simplesmente, nada é impossível para nós. Nada é impossível se tivermos Jesus ao nosso lado. Se tivermos Jesus ao nosso lado, nada é impossível. Aí podemos colocar assim, ó, o mover das coisas de lugar com o poder da mente ou criar algo a partir de um pensamento ou fala é tudo que um preguiçoso gostaria de ter. Realmente, porque uma pessoa vai estar sentada e levitar um exemplo, uma caneca com café. Um exemplo. Isso é uma parte que um preguiçoso gostaria de ter muito, que tipo não ia precisar levantar do lugar, tal, tal, tal. Mas mesmo tendo esses benefícios, Deus não é preguiçoso. Deus, ele não é assim. Deus é onipotente. Aí vocês vão perguntar, o que é onipotente? Onipotente significa que ele é único e que tem poder, e que tem todo o poder. E todas as outras criaturas estão limitadas à sua permissão. Nós vemos em Gênesis a Temos em criação Gênesis de tudo a criação de com um tudo. simples falar. Ele disse: haja luz.
E do nada, lá esteve a luz. Por quê? Ele só falou de sua boca. E criada a partir de uma ordem dada por Deus. Assim, assim como ele permite poder às suas criaturas, assim que ele permite poder às suas criaturas. Essas criaturas somos nós, porque nós somos criados do pó da terra a partir de Deus. Deus nos criou. Amém. E por isso que nós temos esse poder também, mas só temos esse poder no nome do filho dele, Jesus. Amém. Amém. Aí a criação, que aí fala, né? Aqui, a partir de suas ordens, as suas criaturas, e ele também nos permite a fazer coisas incríveis através da oração, porque a oração ela é poderosa e a partir dela conseguimos ter esse poder de Deus. Que nem um exemplo, a intercessão é um ótimo exemplo para isso, porque a intercessão você ora pelos que estão acabados, aqueles que estão fora do limite e que não conseguem mais, que estão fora de Deus e que não estão no caminho. E por isso que a intercessão ela é o quê? Orar pelo outro, é orar e entrar na frente do outro para protegê-lo. Então a gente começa a orar por ele para que ele se sinta bem. Um exemplo, quando a pastora Anivalda estava mal, a gente começou a interceder por ela e oramos e ela hoje em dia está bem. Ela está ótima, porque a partir da oração e o nome de Jesus ela agora está assim. Porque, um exemplo, se fosse a partir das nossas mãos humanas, ela não estaria bem. Se fosse a partir de nós, ela não estaria bem. Mas foi a partir de Deus, porque Deus permitiu. Se Deus permite, nós consegue. Então, aí vemos assim, como permite o poder das suas criaturas também. É, e lemos na Bíblia que Josué deu uma ordem para que o sol e a lua, que a lua parassem. E o cara parou o tempo, simplesmente o tempo ficou parado. Parou. Mas tenha certeza que Deus permitiu porque tinha um propósito nisso. E Deus foi glorificado. Assim será com a gente, se as nossas intenções for glorificar a Deus, se prepare, pois você poderá de ter esse poder. E muitas pessoas conhecerão a Deus através de tua vida e da tua fé. Então, isso são alguns exemplos que eu disse agora sobre fé. Muitas delas são direcionadas à fé. E fala: Deus, se minha motivação for preguiça, muda meu coração, porque eu quero viver maravilhas e quero ver o teu poder sendo manifestado na minha vida, para que pessoas te conheçam e que seja para a tua glória. Amém. Isso é uma oração. Mas agora, nesse trecho que eu disse para vocês, o que vocês entenderam? Ou que vocês têm dúvida? Eu fiquei uma dúvida quando você falou Mateus. Aí eu pensei assim, Mateus o quê? É Mateus 17, que é Mateus, livro de Mateus, no capítulo 17 e o versículo 20. Tá bom, obrigada. Oi. A fé é um fundamento, Firme fundamento é um firme fundamento das coisas que não se vê. as coisas que não se vê. E se espera. Isso mesmo. Ó, a nossa amiga deu um exemplo de fé. Isso é bom, porque a fé, ela nos ensina. Mais uma. Alguém que teve fé foi o nosso querido Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Simplesmente, ele era um simples menino, pequeno, criança, mas com a fé que ele tinha em Deus, porque Deus falou: vai lá no riacho, pegue algumas pedrinhas e volte à batalha. Então, com a fé que ele teve em Deus, porque ele conseguiu derrubar o gigante, porque o poder de Deus estava sobre ele. Por quê? Tudo a partir da fé. Agora, se nós formos em Hebreus 11, vai falar sobre mais um pouco os exemplos de fé. Ó, ele começa assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio delas que os antigos receberam bom testemunho. Porque a fé, ela também é um testemunho nas nossas vidas. Que nem um exemplo: uma pessoa, ela está no hospital e ela está super machucada, mas ela tinha fé. Ela tinha fé que ela poderia ser curada. Então, ela foi curada a partir dessa fé dela e das orações que ela tinha. Porque não tem como você só ter fé, mas não ter as orações
não ter oração para isso. Porque você tem que ter oração, você tem que orar, porque a oração é um tipo de poder para nós. Mas não esqueça, porque tudo é a partir do nome de Jesus. Aí fala, aí continuando, e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Que nem, é uma coisa que fala para nós cristãos também, né? Que nós não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê. E a palavra crer, ela também significa fé. É fé, nós temos fé que Deus existe, nós temos fé que ele criou a terra, nós temos fé que ele irá voltar, Jesus. A gente tem fé que ele morreu na cruz por nós, para nos salvar e tirar todos os pecados do mundo, e temos fé que ele irá voltar para nos levar. Então, isso também é uma outra palavra, porque a fé ela, ela tem várias outras palavras, como crer. Crer é um exemplo de fé também. Aí, continuando. E pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. E quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu 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 o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, aqui teve muitos outros significados de outras pessoas, como Enoque e Abel. Eles dois tiveram esses exemplos de fé. E aí, no final, né, que ele fala que no finalzinho dos 6, né? Que pois quem dele se aproxima precisa crer. É o que eu falei, a palavra crer também é fé. Nós temos que ter fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a ele. Porque quer dizer que nós não acredita, entendeu? É impossível você não ter fé em Deus, porque senão ele simplesmente vai falar: meu filho não me ama, meu filho não tem fé que eu existo. É por isso que temos que ter fé nele. Aí, continuando no 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que segundo a fé. Aí no 8 fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 9. E pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em uma terra estranha. Viveu em tendas bem como Isaac e Jacó, e os co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificado é Deus. Aí continuando no 11, e pela fé Abraão e também e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, nessa parte que Abraão, Deus tinha dado sim para ele a terra prometida, mas ele tinha que achar ela. Então, de acordo com o tempo, ele foi passando, mesmo não sabendo onde indo, mas ele sempre teve fé que o Senhor ia dar assim a terra prometida para ele. E também a mesma coisa, a esposa de Abraão, não era possível ela gerar filhos, mas mesmo assim, Abraão tinha sim a convicção e a fé que ele teria um filho um dia, porque era como a promessa de Deus tinha dado para ele. Então, continuando no 12. E assim daquele homem, já sem vitalidade, originarem-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, simplesmente Deus deu uma geração, simplesmente porque nós somos todos da descendência de Abraão, porque a partir dele e a partir da promessa de Deus a Abraão, nós estamos vivos hoje em dia por conta que antes ele teve fé de que ele teria um filho e de que também Deus tinha falado que ele teria milhares e milhares e teria criado uma geração enorme. E realmente criou várias gerações até hoje.
Aí 13. Todos esses vieram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. E viram-no de um longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam e eles uma, e eles uma pátria melhor. E isto é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Aí vem, pela fé de Kevin, Abraão. Oi, eu acho que tinha gente que perguntou aí, oh, não vi, queria falar alguma desculpa. coisa. É que você foi direto. Uhum. Perdão, quem ficou em dúvida aí na, em alguma parte? É que perguntaram no chat. Ah, tá. Olha, é que eu queria falar um pouco sobre o exemplo de fé, né? Que você está falando sobre fé. E tem um exemplo de fé na Bíblia que eu gosto muito de Que usar, eu gosto muito de que é usar, a mulher do que fluxo é de a sangue. mulher do fluxo de Que eu gosto muito Pode dessa falar. palavra, né? Que ela só tocou as vestes de Jesus e ela foi curada, né? Pela fé Sim, dela. Ela teve fé de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E assim aconteceu, né? Ela foi curada só tocando nas vestes de Jesus. E quando, quando ele estava no meio da multidão, né? Ele não sabia que ela tinha tocado ele, né? Só que ele falou que ele parou no meio da multidão e ele falou: de mim saiu o poder, eu tô sentindo, porque os discípulos falaram que tinha muita gente apertando ele na multidão e que não era nada. Aí ele encontrou a mulher e falou que ela tinha sido curada pela fé dela. E foi o que aconteceu. E sim. também um exemplo de que a nossa fé, né, ela pode mover montanhas. Nossa fé é algo essencial na nossa vida e que Deus sempre anda nos capacitando por aí e que a gente sempre tem que manter a fé e acreditar em Deus, né? Sim, sim, com certeza. Isso é um ótimo exemplo. Pode E falar. a nossa fé é tipo Se a gente tiver fé como um grão de mostarda. se a gente tiver uma fé, um grão de mostarda, Já é tudo. já é tudo. E eu queria falar um versículo aqui, Mateus 17 que fala do grão de Mateus 17, 17 e 20, que fala do grão de mostarda. que fala sobre o grão de mostarda. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque é verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta Sim. casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, chamando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. Perfeito. Perfeito, ótimo. E é verdade isso. E até Jesus ele fala, né, que para nós podemos fazer essas coisas sobrenaturais é tudo a partir do nome dele. É tudo a partir do nome de Jesus. Então é por isso que muitas das vezes quando vocês veem seus pais, suas mães, ou tios ou outros responsáveis ou outras autoridades falando em nome de Jesus, é porque tudo temos que dizer em nome dele, porque ele é o poderoso. Entendeu? Você pode falar se Ah, quiser. E
também, né? Quando Jesus ele curou o paralítico, né? Quando ele curou ele falou: a sua fé te curou, né? Porque ele teve fé e Jesus curou ele. Sim, com certeza. E é verdade. É, minha irmã está com dúvida de qual é o versículo. É, você tá, é o de Mateus 17, 20. Hein, que nem. E não tem só Hebreus, tem outros, né, como Mateus, tem como Efésios e Romanos e Tiago também, falando sobre esse mesmo respeito de fé. Aí, né, só para finalizar na parte de Hebreus, que é aqui, né, que a gente estava falando sobre a fé deles, que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. E aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Então, Abraão teve tanta fé em Deus que ele ia sacrificar seu próprio filho, né? Porque Deus tinha falado para Abraão sacrificar seu filho Isaque. E Abraão teve tanta fé, mas tanta fé, que quase o sacrificou. Mas não, porque por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Então, tipo, por conta de Isaac, estamos vivos hoje em dia também, né? Por conta que simplesmente eles foram uma das primeiras, né? Não estou falando de que só tinham eles, mas eles foram uma das primeiras pessoas na Terra. Uma, né? Porque tinham várias também, mas não entrando nessa parte, né? Então Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, e com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, de José, que adorou a Deus, apoiando extremamente do seu bordão. E pela fé, José, no fim da vida, fez a menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu as instruções acerca dos seus próprios ossos. Aí vem para a próxima história, né? Que tá falando desde Abraão, desde Noé até, até vindo até os dias de hoje, porque os dias de hoje não está descrito na Bíblia porque não estávamos naquele tempo. Mas os dias de hoje nós temos que ter fé nas nossas escolas, temos que ter fé no nosso serviço, temos que ter fé no nosso ambiente onde estamos, até em nossa própria casa. Temos que ter fé em Deus, porque sem fé nós não podemos estar com Ele, né? A gente também tem até que vigiar Oi? nas coisas que a gente vê e a gente ouve, né? Sim, certo, isso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Pode continuar. É, se quiser, quer continuar falando o que você tá dizendo? Ou já falou? Mas aí, aí fala que pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus e a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque ele via aquele que é invisível. E pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. E pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, e como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-los morrerem afogados, pela fé caíram os muros de Jericó, e depois de serem rodeados durante 7 dias. Aí já muda, né? Que muda um pouco mais pra frente. Verdade. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Agora, o livro não é versículo, eu tô lendo o livro de Hebreus, Hebreus 11, que é Hebreus capítulo 11. É que o Hebreus 11, ele fala simplesmente de fé. Ele não troca o assunto, ele só está falando sobre fé. Por isso que eu falei, eu vou escolher esse por
dizer o que eu preciso dizer para eles. Então, é isso. Gente, agora vamos, vamos passar só um pouquinho em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Calma aí que eu tô entrando também no Efésios 2:8 porque eu tava em Hebreus. Aqui, ó, Efésios 2:8. Aqui, ó. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios e as insondáveis riquezas de Cristo. Aqui, ele não está falando da palavra fé, mas a partir de que, embora eu seja menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios e as insondáveis riquezas de Cristo. Então, a fé dele fez ele dizer aos outros, naquele tempo, o que realmente estava acontecendo na igreja de Efésios. O que estava acontecendo no povo de Efésios, na verdade, que desculpa. Não é a igreja, é o povo. Que aí, né, porque aqui quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu que ele falou, embora que eu seja menor dos menores, ele teve, ele recebeu a riqueza de poder dizer sobre Cristo que morreu na cruz por nós. E, gente, vamos finalizando, né? Vamos finalizando, que já são 7h58 já. Quem gostaria de dizer alguma coisa ou alguma coisa que não entendeu? Eu. Eu. Pode falar. Pode falar. É que veio. É que veio. Eu acho que você fechou o microfone, Eliel. E fé é muito importante de ter, porque Deus, assim, ele é muito bom ter fé no nosso coração. Sim, com certeza. Mas eu lembrei de uma coisa. Mais uma pessoa que teve fé e que eu, infelizmente, acabei esquecendo, e eu não gosto de esquecer disso, foi o nosso querido Salvador, Jesus. Jesus, ele teve fé na missão que ele teve. A missão de o quê? Que ele teria que ir para a cruz para morrer por nós e nos salvar. Porque ele teve fé, sim, em nós para estarmos vivos hoje em dia. Porque se Jesus não morresse na cruz, nós estaríamos no céu, por conta que Jesus fala, né, antes de ir para a cruz, tipo, ele ensinando, né, o povo, ele fala que nós já éramos condenados a estar, a estar com Satanás, mas porque ele morreu e venceu a morte, podemos sim ter a chance de ir para o céu. Então, gente, quem gostaria de orar para encerrar? Eu. Então, pode orar para podermos encerrar. Isso mesmo. Maria também teve fé Concordo e com você, acreditou no anjo. verdade. Maria, ela teve fé e também a fluxo de sangue, ela também teve fé que quando ela fosse encostar em Deus, ela ia ter fé que ela ia ser curada. Sim, sim, é verdade. Verdade. É, então, Soso, eu acho, né? Pode orar para encerrarmos aqui? Senhor, muito obrigada por esta célula, que o Senhor venha abençoar todos que vieram e todos que faltaram. Que o Senhor venha abençoar a próxima célula e todos que vierem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, bora pro jogo? Amém. Amém, amém. Bora, bora. Vamos lá pro jogo, galera. Ui, travei. Ai, calma que eu tô pulando, sabe? Bora, pessoal, vamos. Vamos pro jogo, gente.